um pouco nisso? O papel do desmonte Estado. do Estado. É que você exagerou. Nossa, tem um professor da FGV. O Estado brasileiro. Tem um professor da FGV. Foi um desmonte o Estado brasileiro. Tem um professor da FGV. Desmontaram o Estado, não é que destruíram. Tem um professor da FGV, o Nelson Marconi, que é um especialista em administração de recursos humanos. Ele fez um estudo aí que o governo, em várias carreiras, está pagando 100% a mais do que o mercado. Para que isso? Olha, eu vou falar uma coisa. Para que isso? Várias carreiras do setor público que nós temos hoje na negociação feita por sindicatos filiados à nossa central sindical com o governo, mantiveram a média de mercado. Então não dá para pegar um exemplo... Não, é a média do cálculo da PNAD, você pega Roberto, todos os funcionários. Não dá para pegar um exemplo não é caso de ou falar, exemplo, olha, nós estamos pagando aqui um determinado cargo, são várias 100%, carreiras, assim, tirar da média dos funcionários. Não é verdade. Está lá o estudo é dele, só olhar... Não, é ver. verdade, bom, também tem estudo. O Diese também faz pega estudo, a diferença e demonstra, inclusive, que recebe muito mais em termos de previdência social. Ainda no setor público, o pessoal está pagando menos do que ganha no setor privado. Não é verdade. Gerentes, diretores, lógico que é. Estou te falando, o Diese tem pesquisa também. Agora, o Estado brasileiro, a cultura no Brasil. Fala que precisa melhorar a educação, a saúde, como é que faz com não, mas contrata aí que tá. professor? Mas existe, nós contrata... temos a cultura do pensamento a longo prazo. Brasil, o Estado brasileiro tem como visão estratégica essa cultura? Não tem. Isso aí eu não acho, retomou. Não. Retomou? Eu não acho que a partir de que momento, Arthur? Eu não Desculpa, mas que momento? Em 2001 nós tivemos um apagão no Brasil. Por que teve apagão? Porque deixaram de fazer planejamento. Não vem comparar apagão de 2001 com o que aconteceu. E foi fruto do desmonte do Estado. Nós não estamos em campanha, nós não estamos aqui, ano eleitoral, faltando aí uma semana para a eleição. Mas isso aqui nós não estamos em campanha, não estamos comparando o governo, nada disso. Nós estamos falando do... Não, mas aí... Nem representando candidato nenhum. O que nós queremos aqui, o que é importante aqui é uma reflexão em relação, já que nós nos detivemos, papel do Estado. E aí eu fiz a indagação de o que é padrão cultural no Brasil, se é pensamento estratégico de longo prazo ou se é viver o aqui e agora, o hoje e resolver os problemas da hora, sabe? O que é que nós temos como cultura, o que é que a gente identifica, isso olhando para o futuro. Olha, se é planejamento de longo prazo esse está aí, que você está caindo na mão dos estrangeiros, você está aumentando seu déficit para ser financiado lá fora, certo? E também expandindo aí a questão dos gastos correntes, sacrificando investimento, isso é contrassenso total em matéria de planejamento. Se estão achando que isso é planejamento no caminho do inferno. Não, e outra coisa, qual que é a política industrial? Como que você enxerga a política industrial? Eu não vejo nenhum plano nítido de desenvolvimento efetivo no país. Quer dizer, um Estado indutor? Isso não aparece? Não aparece a imagem de um Estado indutor? Não aparece. E essa é a minha preocupação. Eu sou favorável à presença do Estado, mas a presença do Estado... Eu não sou da turma do liberal. Eu sou da turma simplesmente que elimina Estado. Não é isso. Mas o Estado é um Estado norteador, que desenvolve políticas. Não pode ficar dizendo... Por exemplo, nós estamos discutindo desenvolvimento e participação do Estado e pensando em longo prazo, mas qual é a presença do BNDES hoje? Onde ele tira dinheiro do Tesouro, joga 140 bilhões de investimento da Petrobras. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 1 milhão de moradia no plano de Minha Casa Minha Vida. Gente, não necessariamente mas é a taxa de investimento, isso não é 18%, que é ridículo. E nós estamos gastando quanto do ponto de vista... O governo gasta hoje quanto do ponto de vista dos gastos correntes em relação ao que acontecia antes... do governo Lula. Eu tenho os números aqui, mas os investimentos são pequenos. Sai daqui de São Paulo. O investimento é pequeno, nós temos total acordo. Inclusive investimento privado. E onde privado, o governo federal é mais presente, como no estado de Minas, as estradas são muito piores que as de São Paulo. Mas eu andei em Minas e andei em São Paulo também, Roberto. Vou te falar. Sabe por que a gente não retomou ferrovia aqui em São Paulo? Porque ferrovia não pode pôr pedágio. Então, pessoal, aí fica difícil. Espera aí, mas estou querendo fazer o trem-bala, que é um grande erro. Nós estamos falando o seguinte... Tinha que fazer ferrovias menores. Mas eu, mineiro, adoro trem, rapaz. Não, então, sem dúvida, né? Nós queremos ver os trens de volta. Estou até fazendo uma canção a respeito. Nós temos que aprofundar as mudanças que se iniciaram. E, para isso, a reforma tributária é fundamental. Isso nós temos acordo. Tudo bem. Por quê? Porque nós temos uma carga tributária... Reforma mesmo ou mudanças pontuais? Não é arremedo. Não, reforma. Não, arremedo não vai dar pé. O que nós podemos que acabar de pronto, por exemplo, um tributo como ICMS, que é tributo em cascata, que ninguém entende. E que cada estado tem só se você ICMS é valor adicionado. E que cada estado tem um. Muitas vezes, quando você pega e você faz importação tributária,
Quem que entende, na verdade, o que entra um tributo, por exemplo, que vem da Amazônia, eu já lidei com esse caso. Isso é você fabricava na Amazônia, trazia para cá, mandava para o Nordeste. Sai a 7, entra a 18 e exporta a 12. Como que você faz essa conta? Como que você pega e não tem tributo? Mas quer dizer, aqui há um consenso que uma reforma tributária se impõe, que seja um dos desafios do futuro presidente para a manutenção de um crescimento você fazer uma de longo reforma, prazo. Um dos aspectos que tem que ter reforma é que a carga tributária não pode continuar crescendo do jeito que cresce. Segundo o cálculo de Samuel Pessoa, que ele é economista, você precisa de crescer 0,4% do PIB ao ano para manter esse negócio em funcionamento. Se você quiser desonerar, por exemplo, uma coisa que precisa ser feita, desonerar a tributação de bem de capital, de máquina e equipamento, o governo vai ter que sacrificar alguma coisa, certo? De 94... Isso é reforma mesmo. Mas você está tributar investimento, você devia agradecer. Meu amigo, você está fazendo investimento, comprando máquina. Mas Deus qual é a abençoe, relação do Estado com o setor privado? É uma relação, uma relação amigável que é mantida do Estado? O Estado ouve o setor privado? Existe essa interação? Não, eu vou falar agora. Sabe, em setores que são complementares, ou ficam como adversários? Eu sou vice-presidente da Associação Comercial, certo? Eu sou apenas da turma lá que eu não tenho uma empresa comercial. Que está crescendo bastante, inclusive. É porque lá também tem profissionais liberais e tudo, então eu estou nessa base. Salário mínimo. Mas nessas questões tributárias, o governo não ouve. Felizmente, ele tem ouvido meio à força quando a associação participou, por exemplo, da campanha para não aumentar a CPMF. O governo tem o que foi na nossa avaliação um erro. Ele arrecada, agora... O governo faz uma proposta de reforma tributária e os governadores de Estado barram. Não, ICMS é difícil. Não, ICMS é difícil. ICMS o problema é que hoje no Brasil... Que são os interesses. Quando a gente fala dos governadores, é como se fosse uma coisa personalista, mas é a cobrança daquilo que... Estou falando do papel do Estado, não estou falando da pessoa. Mas olha, quem ganha hoje no Brasil 3 salários mínimos, paga 46% de carga tributária. Quem ganha acima de 20 salários mínimos, paga 23% de carga tributária. O empresário que quer investir na ampliação do seu negócio, hoje, ele tem uma carga tributária muito maior do que aquele que investe, por exemplo, no mercado financeiro. Não gera uma porca, não gera um emprego, não produz um parafuso. Integralmente com e está aplicando dinheiro no mercado financeiro. Isso é do setor elétrico, então, né? Ou nós vamos mudar e ter investimento para quem quer investir, gerar emprego, gerar renda, e taxar quem efetivamente está ganhando dinheiro sem gerar absolutamente nada no país e só vive de renda, aí nós estamos falando de reforma tributária progressiva, reforma tributária justa, que incentive o empresário a aplicar os seus recursos. É disso que nós estamos falando, porque isso gera emprego e gera renda. Você tem que utilizar os instrumentos. Banco público. Se não fosse banco público durante a crise, o que tinha acontecido com o crédito? Então, nós temos que utilizar instrumentos de atrair o setor privado para o debate de crise, de planejamento de longo prazo. E, em tempo de crise, né, a atuação do Estado foi eficiente, foi pontualmente eficiente. Agora, na continuidade dos dias, como política de longo prazo. Deixa eu só mencionar isso, Angelida. É o caso, por exemplo, vou voltar um pouco no BNDES. Ele agiu corretamente, o poder público agiu pontualmente? Eu tenho lá minhas críticas pontuais, mas teve resultado. Agora, como que ele faz? Pegando 180 bilhões de reais do Tesouro, passa por um BNDES para financiar coisas que nem sempre geram investimentos. E ele pega, capta uma taxa e entrega uma taxa subsidiada. Isso representa mais ou menos de 15 a 17 bilhões e isso de não aparece na estatística de distribuição de renda, não, que beneficia os ricaços, você sabe. O dinheiro que está saindo é o dinheiro que está entrando. Não é assim, está saindo, está entrando, não. É mesmo. O dono é o mesmo. Tem uma diferença de spread aí, tem spread negativo numa linguagem os ricaços, você não é a favor de melhorar as Mas o BNDES justifica... Você sabe que os dados financeiros não entram nas estatísticas de distribuição de renda. Mas o BNDES justifica. Nós podemos discutir aqui que o S do BNDES precisa avançar muito, isso eu concordo. Micro e pequenas empresas, empréstimo, diminuição das quantidades muito abusivas, dado o problema da Basileia, e você tem lá um monte de regras e um monte de problemas.